Fala galera, tá eu aqui para mais um vídeo, reconhecendo que faz tempo que eu não faço vídeo, mas devido a essa série de coisas que vem acontecendo no país, achei por bem fazer um videozinho para nós tratarmos aqui acerca dessa crise que já se estende por muito tempo, que é a crise no campo político e econômico, tá certo? Porque ambos, né, tanto o viés político quanto o viés econômico, eles estão interligados. Não há como separar política e economia, não há. Muito difícil, para não dizer quase impossível. É semelhante você tentar separar a água do óleo, uma vez misturados, juntos. Não tem como separar. Pois bem, vou começar pelo final, pela essa greve que teve dos caminhoneiros, que eu ouvi pessoas dizerem que por um pouco não se chega à Venezuela, não fica como a Venezuela. E há, por um lado, um pouco de razão nisso aí, porque um instante sequer que os caminhoneiros pararam, uns 10 dias, bota aí, olha o caos que ficou. Agora imagina se isso se estende aí 2 semanas, 3 semanas, um mês. Não ia ficar muito longe disso não, dessa assertiva. Pois bem, minha gente, mas será que essa crise se deu apenas por impostos altíssimos? Uma carga tributária que já está em Marte, astronômica, uma carga tributária que talvez seja a maior do universo, essa nossa carga tributária brasileira? Será que é por causa dos tributos infidáveis? Olha, eu creio que em parte sim. Porém, a crise econômica ela é muito mais profunda. Vou dar só 3 exemplos aqui de algo que, ao meu ver, é bastante sério. Primeiro, dívida pública. Ou seja, essa dívida é fruto de um governo, ou de governos, melhor dizendo, que gasta muito, gasta mal e de forma equivocada e desnecessária. Fruto disso, uma dívida pública que já está chegando aos seus 5 trilhões de reais. 1/3 dessa dívida é colocada a juros altos, né? E o principal leva 50% do orçamento da União. É isso mesmo. Aí você pega 50% do orçamento da União, juro e rolagem de dívida. Ou seja, o Brasil, 1/3 dessa dívida, o Brasil paga uma dívida se endividando novamente. Tá certo isso? Já está atingindo aí 65% a 70% do PIB. Aí você tem o déficit aí da Previdência, que já está na casa dos 200 bilhões de reais, né? Aí você tem uma folha que contém para mais de 2 milhões de funcionários públicos, né? Aí você vem privilégios aí do funcionalismo público, né? Promotores, juízes, parlamentares, funcionários do executivo aí, sabe, se aposentando quase que com salário integral e com os privilégios quando estavam na ativa. Esse país não tem como dar certo nesse sentido. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Aí você tem mais efeito dessa causa aí que eu coloquei, da dívida pública, do déficit da Previdência e de uma folha com para mais de 2 milhões de funcionários públicos. Aí, se não bastasse tudo isso, você ainda tem 13 milhões de desempregados, indo para 14. Você tem uma indústria quebrada. Você tem aí o comércio entrando em pandarecos. Você tem aí quase que 50% da força ativa, 45% a 50% da força ativa de trabalho, ou seja, 90 milhões de trabalhadores na informalidade. Aí você tem entre
55 a 60 milhões de negativados, ou seja, inadimplente, com nome no SPC, no Serasa, enfim, fruto de uma política que dava crédito aí adoidado, de forma irresponsável. Não sou contra dar crédito, mas que desde que dê de forma responsável. Enfim, esse aí é o resumo da ópera. O caos, tanto na economia quanto na política. A política, eu falei, privilégios aí. Nós se você ver o vídeo do youtuber Vinícius Point, e do Matheus, lá do Rio Grande do Sul, você vai ver que nós temos o Congresso Nacional, ou seja, os parlamentares mais caros do mundo. Vinícius Point fez o cálculo, dá 20 bilhões por ano. Aí você tem o judiciário que dá, por ano, 85 bilhões de reais. Aí você tem ministérios que só em 2016, na época era 39 ministérios, agora é 41. Ministérios que nos custam mais de 500 bilhões de reais. Oh, meu Deus do céu. Esse país não tem como dar certo desse jeito. Então, indo direto ao assunto, porque eu já identifiquei o problema. Já é o ponto principal. Você identificar o problema, tá? Você identificou o problema. Agora você vai ver como se resolve. Ora, eu só vejo um modo de se resolver. Como é? De tentar se resolver. De tentar. Que você, quando eu falar, você vai, mas é tão fácil. Então por que não faz? Vamos lá. Eu só vejo a possível, a provável tentativa de resolução desses problemas mediante medidas liberais, que se resume em, primeiramente, cortar gastos, reduzir despesas. Como se dá isso? Ora, a começar pela União, pelo presidencialismo, tá? Pelo Palácio do Planalto, que se você for comparar, os Estados Unidos, os funcionários da Casa Pública, não chega a 400, são 377. No Brasil, o Palácio do Planalto tem para mais de 3.700 funcionários. Já pode começar a cortar metade disso daí. Cargo comissionado, então, começa aí, que é função do Executivo, a questão dos ministérios. Por que 41 ministérios? Por que mais de 40 ministérios? Por que não 20, 15? Só aí já vai dar aí uma economia de 300 a 200 bilhões. Por que não se descentralizar a administração, o executivo? É isso mesmo, mais Brasil, menos Brasília. Parece até o feudalismo da Idade Média, onde pessoas saíam e iam até, por exemplo, França, saíam até Versalhes, lá tentar favores, privilégios lá para os amigos do rei. Parece até a União Soviética, Leningrado, Stalingrado, onde o poder ficava tudo concentrado ali em Leningrado e Stalingrado, que hoje em dia é Moscou, né? Temos que descentralizar, você reduzir despesa, você cortar gastos desnecessários. Ministério, reduzir para 20, 15 já seria uma boa atitude. Cortar cargos comissionados ao máximo, né? Para que cartão corporativo? Corte isso aí, meu Deus do céu. Povo aí passando dificuldade, povão, classe média passando necessidade, você com gastos desnecessários. Aí você vem desregulando a máquina pública, você corta ao máximo as regulamentações, você tenta reduzir impostos de formas bem baixas, você reduz a taxa de juros. Dr. Gustavo Franco disse certa vez, se conseguíssemos colocar juros a 2,5% a 3%, seria o Plano Real 2, e faz sentido. E você privatiza o máximo que você puder essas estatais, que são 150, né? Um terço criado no governo do PT, outro terço no regime militar. Você tem que privatizar, porque essas estatais servem de cabide de emprego para apadrinhados políticos, tá certo? Gera ineficiência do Estado, não tem compromisso nenhum com produtividade e meritocracia. Claro, você tem que privatizar de forma responsável para você ter o quê? Caixa, para poder jogar essa renda lá na dívida pública.
tentar pelo menos baixar para 50 ou 40, sei lá, quem sabe 30% do PIB, né? Porque a dívida pública está levando isso, mais, melhor dizendo, 65 a 70% do PIB. Então, é mais ou menos por aí o que a gente chama, nós liberais em economia, tá certo? De reduzir o tamanho do Estado, ou seja, enxugar a máquina pública. É isso que é a redução de Estado. Você acabar com as regulamentações, tentar finalizar ao máximo a burocracia, você cortar gastos, você cortar privilégios desnecessários, né? Você baixar impostos, sabe? Porque não dá mais o empresário, aquele que produz, o empreendedor, ele demorar de 5 a 6 meses para abrir uma empresa, meu Deus do céu. Enquanto no Chile, nosso vizinho aqui, é 3 dias. Na Nova Zelândia é 1 dia. Chega disso. Então, minha gente, esse aí foi um resuminho básico do que eu fiz, que eu identifiquei os problemas, tanto na política quanto na economia, né, porque estão interligados, né? Com essas medidas liberais, né, de diminuir o tamanho do Estado e principalmente privatizar as estatais e reduzir o número de ministérios, você, de certa forma, você vai estar acabando não, doce ilusão, aí já é sonhar demais, né? Mas você vai amenizar ao máximo a ineficiência do Estado e você vai dar um duro golpe na corrupção, porque a corrupção é isso, são as indicações políticas para ministério, a tal governabilidade, são as indicações políticas para ministério, para estatais, para diretorias de bancos públicos, né? Gerando o quê? A ineficiência do Estado, o aparelhamento partidário e a corrupção. Você diminuindo o número de ministérios, sei lá, para 20, 15. O economista Paulo Guedes defende 8 ministérios, né? E você privatizando ao máximo as estatais de forma responsável, tá certo? Golden Share e por aí vai. Aí você pode pensar e você pode, sabe, voltar a sonhar em acabar ao máximo com a corrupção e a ineficiência do Estado e apostar na meritocracia. Então eu só vejo essas medidas para que o país possa respirar um pouco. E isso se dará em parte. Eu sou um pouco cético, sabe? Mas o meu lado cristão, religioso cristão, ele me leva a ter fé um pouco no voto popular. Tá chegando aí as eleições, analise os candidatos e veja aquele que de fato propõe medidas liberais para tentar frear ou tentar resolver o problema da crise política e econômica, porque as duas estão interligadas. Analise bem os candidatos, analise as ideias dos candidatos, governador, para senador, para deputado, principalmente para governador e presidente, principalmente para presidente. Analise as ideias, as propostas políticas, não o que o cara falou, o que a mulher falou há 20, há 10 anos atrás, porque ela ou ele tem o direito de manifestar a sua opinião. O candidato do Novo, João Amoedo, ele propõe o seguinte, ele diz o seguinte, que o político, ele tem que ser julgado e criticado por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele fala, tá certo? Então é mais ou menos por aí, nós analisarmos as ideias, as propostas políticas e ver quem de fato propõe essas medidas liberais para que o povo brasileiro, o povão, porque o Brasil é o povo, a nação é o indivíduo está acima do coletivo, ele pressupõe, ele antecede o coletivo. Então, nós somos para mais de 200 milhões de habitantes, de brasileiros. Então, os políticos, aqueles que nos representam, eles têm que pensar acima de tudo em nós, não no seu próprio bel prazer. Tá certo? Esse vídeo é para chamar a sua atenção, para analisar as ideias, as propostas. E aquele que tiver que encorpar essas ideias e medidas liberais para tentar resolver a crise política e econômica, aí tentou resolver ou resolver um pouco,
a crise política e econômica, obviamente, saúde, educação, segurança, infraestrutura serão resolvidas, tá? Porque, ao meu ver, a política e a economia é a base de todas as outras demandas de uma sociedade. Tá certo, gente? Até a próxima. Fiquem com Deus.